Se você gosta de mistérios, matérias investigativas, fatos inusitados e tudo aquilo que as mídias escondem de nós, então vocês estão no lugar certo. Se você é daqueles que gosta de criticar e está atento em tudo que está rolando no mundo, então chegou a sua vez de dar aquela alfinetada nos comentários logo abaixo. Agradeço aos inscritos, são mais de 246 mil pessoas, por certo gostam do meu trabalho. E se você ainda não se inscreveu, aproveitem porque é grátis e não custa nada. Cliquem no sino no canto direito e não se esqueçam de dar o seu like no canal. Impossível é não reconhecer esse rosto tão famoso da TV brasileira. Augusto Liberato foi da fama à lama ao realizar um dos maiores fakes já registrado na televisão brasileira. Acostumado a ser o queridinho do SBT e campeão de audiência no Domingo Nosso de Cada Dia, aproveitou o momento para tentar fazer algo jamais visto. Gugu programou uma data em que o Brasil inteiro estaria ao sofá comendo macarrão com frango ao molho para realizar sua façanha. Por isso planejou realizar seu ato em 7 de setembro, domingo de feriado nacional da independência do Brasil. Gugu teve a astúcia de contratar 2 supostos integrantes de uma gangue por nome PCC. Só que pasmem, eram integrantes falsos, apenas artistas fingindo ser do PCC. A trama era que um repórter o entrevistasse e os possíveis meliantes proferissem ameaças contra o prefeito Hélio Bicudo, Marcelo Rezende, Datena e Oscar Roberto. Além do mais, os 2 meliantes deveriam assumir que tentaram sequestrar o padre Marcelo Rossi. Olha o rolo que o Gugu foi se meter. Imaginem o pânico que os senhores abaixo relacionados não passaram. Suas famílias trancaram os estudos das crianças. Reforço na segurança. Alerta geral. Até que a Polícia Civil abriu o inquérito e foi descoberto que a entrevista com os meliantes não passava de uma brincadeira de muito mau gosto. Porém, não havia mais como consertar. Gugu e o SBT teve que pagar uma multa violenta às vítimas. E se não bastasse, foi a queda de sua imagem para sempre. Domingo Legal acabou e Gugu perdeu o emprego e a sua fama de queridinho do SBT. Não só o Brasil, mas boa parte dos países vizinhos e até mesmo nos Estados Unidos se comoveram com a linda história dessa mulher por nome de Maria. Virou notícia internacional ao mostrar sua enorme barriga, que supostamente estaria grávida de 4 bebês. A mulher chamou a atenção das mídias de uma tal maneira que todos queriam uma entrevista com ela. E o pior, ninguém desconfiou que essa barriga imensa não passava de um monte de trapos, panos e almofadas. O casal chegou a mostrar um ultrassom de uma outra pessoa, quando na realidade era tudo uma farsa. As emissoras enganadas quiseram indenização, mas o advogado de Maria alegou insanidade mental. Mas o dinheiro que deram para ela, isso ela nunca devolveu. O mundo da ufologia nunca teve tão agitado quanto alguns meses atrás. Tudo por conta desse fanfarrão que aparece na imagem. O mesmo foi protagonista de um dos maiores escárnios para aqueles que acreditam que um dia seremos raptados por seres cabeçudos de olhos gigantes. Bruno arquitetou minuciosamente seu desaparecimento após escrever alguns livros e deixar pistas de que estaria em outro mundo paralelo ao nosso. O cara desapareceu deixando para trás um rastro de mistérios. Até quem não acreditava em ufologia passou a tremer de medo. Estaria mesmo acontecendo? Estamos diante das profecias e boatos sobre extraterrestres e ufologias? Será dessa vez que teremos contato com um mundo paralelo cheio de aliens inteligentes? Não podemos negar que o moleque é inteligente. Escreveu livros e inventou histórias que até mesmo Chico Xavier, se estivesse vivo, ia ficar atribulado. Até Paulo Coelho ficou intrigado com a notícia. O Bruno bagunçou a mente de muita gente. Uns diziam que era obra do diabo, outros diziam que o fanfarrão tinha sido abduzido. Mas todas as teorias caíram por terra quando o indivíduo resolveu aparecer e revelar que tudo não passava de uma jogada de marketing. Até eu me senti lesado dessa vez. Ainda bem que eu não arrisquei fazer vídeos desse maluco, pois antes de fazer, gosto de ter certeza. E essa história estava um tanto quanto estranha. E vocês, como reagiram a essa notícia? Dá para acreditar em tudo que dizem na internet? Ou vocês ainda acreditam em Papai Noel? Não precisa se aprofundar muito para saber que a Copa do Mundo foi vendida. E que futebol é tudo uma falsidade. A maioria dos jogadores são Illuminati e trabalham para uma sociedade secreta. Todos eles cumprem uma agenda global em prol da sociedade e nova ordem mundial. Na Copa do Mundo, todos da sociedade secreta sabiam que o Brasil deveria perder e facilitar para que a Alemanha vencesse o Brasil.
Sabendo disso, os globalistas tinham que poupar a imagem de Neymar. O mesmo estava em alta e não podia manchar a sua carreira. Então os globalistas combinaram deles se machucar para não participar do vexame que estava por vir. Pesquisem os vídeos sobre as descobertas e como os Simpsons avisaram bem antes o que o Brasil estava prestes a passar naquela Copa. Se os globalistas e a mídia te contar, logo colocarão em sua cabeça que o Zika vírus veio de Uganda, na África, migrado em 1947 junto com Aedes africanos, que é parente do Aedes aegypti. Quando na realidade esse vírus foi criado pelos senhores de Satã, família imunda Rockefeller, liderada por David Rockefeller Jr. Em parceria com uma empresa de Bill Gates, criaram e proliferaram mosquitos no Brasil. Tudo parte de um plano para a redução da população. Esse vírus desgraçado criado em laboratório se propaga em países tropicais como o nosso. Já sabemos que os mesmos produtores e criadores das fraudes da gripe aviária, Ebola, agora mentem sobre a Zika entrar no Brasil através da Copa do Mundo. Ainda assim ficam questões a responder. Temos uma geração de pessoas doentes e contaminadas? Seremos todos infectados? Porém, o que eles não entendem é como o Brasil não se afundou do caos total. A ciência Illuminati luta muito para destruir a nação, controlando a política, colocando pastores maçons, a alimentação, economia e espalhando doenças por remédios, injeções, mídias. Eles espalham o caos com a nova ordem mundial. Porém, não sabe explicar como Deus transforma veneno em remédio, vacinas contaminadas em longevidade, doenças criadas para matar e Deus transforma em vida, vacina mortal em saúde total, e assim Deus vai confundindo esses malditos inimigos do povo. O povo brasileiro é o que está vivendo mais, sempre felizes, mesmo com todas as roubalheiras. Vivemos no meio do caos que os globalistas criaram, ladrão, noias, gangues, drogas, sexo, fome e doenças. Assim vamos vivendo no meio dessa nova ordem mundial, sem se contaminar com ela. O que leva uma pessoa a fazer uma coisa sem se importar com seus atos? Conheça esse fanfarrão que entrou ao vivo no Jornal da Globo e deu uma entrevista sobre a morte do candidato à presidência Eduardo Campos, morto pelos Illuminati em um acidente de avião. O pior de tudo, esse cara não é ninguém, apenas um fanfarrão a mentir sobre algo que ele nem viu. Se passou por um socorrista e esse vídeo faço questão de passar. Se tivesse que dar um Oscar para o cara fanfarrão do ano, esse cara e o garoto que foi abduzido seriam grandes favoritos do ano. O que você tem para dizer pra gente aí, seu Bonito? O Evaristo, eu estou do lado do Donizete Júnior, ele é um estivador do Porto de Santos, mora ao lado da área onde aconteceu o acidente. Imediatamente ele desceu, vestiu aqui um macacão, luvas e foi tentar socorrer. Vamos ver o que ele viu, o que você viu. A princípio estava na minha sala, quando houve uma grande explosão, um forte estrondo, inclusive minha janela quebrou. Descemos primeiramente para socorrer as pessoas. Foi uma cena lamentável, uma cena muito triste, em ver vários corpos espalhados. Inclusive um dos corpos era realmente do candidato Eduardo Campos. Você viu? Eu cheguei a ver, cheguei a abrir o olho dele verde. Eu não acreditei, fiquei estarrecido. Um candidato que sempre amei, sempre admirei. Várias pessoas caídas, pessoas desmaiadas, entendeu? Quantos corpos você viu? Eu, a princípio, eu contei 5 corpos. O que mais me chocou foi ver o corpo do meu candidato, Eduardo Campos. Bom, sem dúvida é lamentável. Você chegou a socorrer pessoas que estavam feridas ou você só viu corpos? Cheguei a socorrer várias pessoas, até do meu prédio, pessoas que vinham se machucar no deslocamento do ar, pessoas com traumas, pessoas desmaiadas, até 2 crianças totalmente chamuscadas. Começamos a parar os carros, colocar para dentro do carro para levar lá para a Santa Casa. As crianças estavam vivas? As crianças estavam vivas, mas estavam queimadas, né? Porque uma foto cheia de querosene, muito fogo, muito incêndio. É uma cena lamentável, com desejo para ninguém. Você chegou a ver o avião antes dele cair, não? Não, escutei o barulho dele vindo. Ele veio em diagonal, já veio pegando fogo nas turbinas, né? Com certeza um avião de pequeno porte. Você viu ele pegando fogo? Eu vi ele vindo, pegando fogo da turbina, foi quando ele veio em diagonal e veio a colidir com o nosso prédio do lado. Ele estava virado? Não, ele estava vindo em diagonal, direto. Ele é uma cena lamentável. Mas o que mais me deixou estarrecido foi ver vários corpos dilacerados, inclusive do meu amado candidato. Ok.
Quanto mais eu estudo o comportamento do ser humano, menos eu consigo entendê-los. Pois acredite que um rapaz queria ser um jogador de futebol e tentou roubar a identidade de outra pessoa. Sabemos que isso existe até no mundo da música. Exemplo, Paul McCartney, integrante dos Beatles, teria morrido em um acidente em 1976 e sido substituído por um sósia. Isso não é novidade, pois quem se lembra da banda Milli Vanilli, que tocavam playback e nunca ninguém desconfiou, só foram descobertos porque um disco arranhou e eles ficaram embaralhados com a situação ao vivo. Mas antes, tinham enganado por anos muitas pessoas, até mesmo a mídia tão sabichona. Enfim, vamos conhecer outro fanfarrão que se passou por um jogador, assinou contratos e até deu entrevistas, como profissional. Você acredita? Então vejam o vídeo a seguir. E tem mais convidado aqui no programa. O jogador Rodrigo Souza está aqui conosco hoje para falar um pouquinho a respeito da sua carreira, como é que está essa projeção para essa temporada de 2012. Rodrigo, obrigado pela presença conosco aqui. Conta um pouquinho da tua história. Você está com quantos anos, Rodrigo? Primeiro, boa noite a todos aqui presentes, aqui, o pessoal que está assistindo em casa. Bom, minha trajetória eu comecei em 2003 como profissional na América Mineiro. Eu fui revelado junto com o Fred, com o Wagner, né? O Fael também, que foi um jogador que se destacou bastante. E por algumas coisas no futebol, até questões financeiras e empresário, que inclusive estava comentando aqui atrás, tinha acabado de chegar, estava ouvindo. Eu acabei mudando de equipe, fui trabalhar com o Dario Pereira no Grêmio, foi onde eu fui convocado à seleção de base, fui disputar o Sul-Americano Sub-17, acabei sendo campeão, Marcos Paquetá, o treinador. E sequencial disso, eu fui disputar o Mundial Sub-17 na Finlândia, fui campeão mundial, fiz parte de um grupo. E já fui negociado ao Feyenoord da Holanda, né? Até na questão não tinha idade ainda para ir à Europa, retornei ao América só para cumprir a fazer 18 anos de idade. Fui para a Holanda, fiquei um ano, demorei um tempo para se adaptar. Quando eu comecei a me adaptar ao idioma, ao costume, à tradição do país, ao esquema de jogar, que é um esquema diferente de jogar, porque aqui a gente trabalha de uma forma e na Europa a gente trabalha de uma outra. Lá é muita velocidade, o toque é intenso, então se pensa assim, muito rápido, a aproximação. Eu que sou atacante, tem que voltar para marcar, né? Enfim. Eu acabei retornando ao Brasil também por questões de empresários também na época. E vim trabalhar no Santos, tive uma passagem aqui em Curitiba rápido no Atlético. Já passou pelo Atlético Paranaense aqui? Passei, eu tive o prazer de trabalhar com o Lothar Matheus, né? Na administração do seu Celso Petralha, no Mário. E fui para a Bélgica, né? Trabalhar no Anderlecht. E após o Anderlecht eu retornei, eu estive no São Carlos, no interior de São Paulo, fui ao Botafogo do Rio, Almeria da Espanha, Palmeiras, onde eu trabalhei com o Luxemburgo, e fui para o Vasco, né, onde ano passado acabei sendo campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. E você agora está tentando alguma coisa, algum clube aqui de Curitiba? Como é que você está? Os teus direitos federativos pertencem a você? Como que é? Atualmente eu tenho conversado com a diretoria do Atlético, inclusive eu venho treinando já na dependência do clube, já me preparando para 2012. Independente se vai acertar ou não, ainda não foi chegado a um acordo, a gente só vem com conversa, vem tratando mais, inclusive com o Tataio, né? A gente vem falando constantemente pelo telefone, mas ele também vem falando com o Petralha também, acompanhando isso. E a gente espera que em breve possa ter uma definição. Mas quanto a isso, do meu lado pessoal, eu tenho me projetado, me preparado, porque é quem eu venho falar do ano passado e venho falando decorrente às entrevistas que eu estou dando, que em 2012 vai ser meu ano. Eu tenho um projeto pessoal de fazer 30 gols na temporada, independente de qual clube que vá, tomara que seja o Atlético, já está bem encaminhado as coisas, respeito isso, mas estou convicto do meu trabalho, do meu projeto e que as coisas vão acontecer. Legal. E você faz 40 anos quando? Porra, viu o currículo do homem? Ô, louco! Quantos anos você está, Rodrigo? 25. 25 anos. 25 anos já rodou o mundo, cara. Que beleza. É aquilo que a gente estava falando do futebol aqui. O jogador está aqui, está lá, vai lá, empresário, faz isso, faz aquilo, e o Rodrigão está aí. Você gosta disso? Você gosta de estar em muitos times ou você queria ter uma identidade? Tipo, você queria ter uma identidade com o Atlético. Você gostaria de ter uma identidade com algum time, assim, passar anos jogando num time só? Não, com certeza. Pra mim eu até pensei, eu tive algumas propostas já para sair agora novamente do país, mas eu mesmo falei, eu quero ficar até mesmo porque a Copa é aqui, entendeu? Então os olhos do mundo estão voltados pro país, entendeu? Então o meu projeto pessoal também calha isso. Então hoje, pela facilidade de estar com meus direitos, eu, pessoal, na mão, entendeu? Particularmente, concilia que isso aconteça. Mas eu quero, sim, trabalhar no clube, ter focado, ser uma referência até para a torcida, porque quando a gente começa a se adaptar a uma cidade, a um clube, a uma administração, aos companheiros,
automaticamente a gente, quando a gente tem algum representante ou de uma certa forma outro fluente, a gente acaba mudando de equipe ou por questão financeira às vezes até, né? Você acabou de assistir às 7 maiores farsas que o Brasil acreditou. Agradeço a sua presença aqui no canal On Off. Deixe o seu like e voltem sempre.